Miguel, meti-me nesta aventura de televisão, num programa para Canal da Arte, que pus um nome, Prova de Vida, porque estava farto das pessoas me dizerem: você ainda é vivo. Portanto, cá está a prova. Está cá Teve a ousadia de estar vivo. Tem ousadia. Insisto, o último que disse isto foi o Herman José, lá num espetáculo em Viseu, num hotel de um amigo meu, que me deu: não és vivo. Portanto, para prova de vida. E por muitos anos. E por muitos anos. Eu gosto muito de estar cá. Estou a convidar amigos e pessoas que convivemos nesta minha longa viagem. E está o Miguel Graça Moura, que nos conhecemos já há várias décadas, pelo menos 1960, acho eu. Por aí. E gostava de o entrevistar pelo seguinte: é que o Miguel Graça Moura tem muitas coisas interessantes para dizer. E, sobretudo, é oriundo de uma família de artistas, uma grande família do Porto, que é a família Graça Moura, em que um deles, e para mim muito bom gosto, que é o Vasco Graça Moura, grande poeta português. Portanto, vamos falar do Miguel Graça Moura. Miguel Graça Moura conheci nos tempos da música, no Orfeu, nos começos do Orfeu, em que o Orfeu estava exatamente a sair dos seus primórdios, que foi a poesia e a literatura, que foi assim que começou o Orfeu. Depois fomos para a música, passámos um bocadinho pela música do Lopes Graça, com o poema sinfónico As Mãos e os Frutos, que foi na altura uma pedrada no charco. Absolutamente. Infelizmente hoje já não existe esses discos, que isso é outra história que irei falar, mas posteriormente numa outra qualquer. Portanto, Orfeu, depois de ter começado com a poesia e a literatura, foi para a música, e tínhamos um campo enorme aqui no Porto, porque havia uma quantidade enorme de bons músicos a nascerem, como as pedras, com as chamadas bandas de garagem, não é? Comecei a gravar o Heinz Werner, que era um grande músico de jazz alemão, especialista em teclados, e foi o primeiro disco Orfeu. Foi um grupo que ele criou aqui, com o Walter Berend, com o Freitas Morna, e o bateria, e era o primeiro cantor, já nem me lembro o nome. Já foi há algum tempo. Há tempos, foi em 1900 e... portanto, foi em 1956. Portanto, continuamos a nossa descoberta de músicos portuenses. Depois de gravámos o conjunto de Walter Berend, que foi o sucessor do Heinz Werner. Gravámos o Pedro Osório, um grande músico. Grande músico, também criou vários conjuntos. Gravámos e ele falou antes de morrer numa entrevista, diz: o Arnaldo Trindade tinha olho para aquilo, fez-nos gravar o primeiro livro, o Biquíni das Bolinhas Amarelas. Foi um êxito fantástico. Depois foi o Quinteto Académico, passámos para os Titãs, que era uma réplica dos Shadows, que fizeram a primeira parte quando vieram cá, quando eu trouxe cá François Hardy ao Coliseu. Sousa Pinto, Zé Nova, que tinha o grande pintor, tem lá um grande pintor, meu amigo, que de facto era o bateria, acho eu. E pronto, muita gente interessante que eu conhecia através da música, que hoje são pessoas de outros campos que conseguiram vencer na vida, outros mesmo como músicos. E aparece uma referência enorme, que era o mítico Pop 5, Music Incorporated,
que me apareceu um indivíduo chamado Fernando Matos, que eu penso que é um homem extraordinário na música, que depois foi meu colaborador. Era o homem mais sabia de música anglo-saxónica na altura. E tinha um excelente feeling. O feeling, e lia aquelas revistas todas, o Record Retailer, que ninguém conhecia, Music Box, o Billboard, ele conhecia aquilo tudo, não é? Era uma pessoa com muito bom gosto. E depois foi o meu colaborador, e foi com ele que fizemos a primeira convenção do disco, introdução do disco em Ofir, em 1969. Em que eu juntei os Foundations, Status Quo, o Long John Baldry, que o pianista era o Elton John. É verdade, isso ninguém sabe. Já vê, ninguém sabe. E o Long John Baldry, que estava em número 1 nas cartas, eu quando trouxe cá esse grupo, foi a Pai Records, nós éramos representantes, dos 10 top ingleses, 8 eram da Pai. Está a ver o que era a Pai naquela altura. Depois o meu amigo conheceu bem porque se gravou lá um disco no estudo da Pai, no mítico. 6 singles. Exatamente. Depois, portanto, o Pop 5 Music Incorporated, que era para o charco na altura, musicalmente no Porto, não é? E é interessante o Arnaldo ter falado no Fernando Matos. A minha entrada no Pop 5 como líder e sobretudo como autor das músicas corresponde a uma visão que o Fernando Matos tem antes de toda a gente e que obviamente é secundada pelo Arnaldo, que é, na altura, as pessoas, isto hoje parece impensável, mas na altura a maioria dos grupos pop portugueses não sabiam música. Exatamente. Eram o que a gente chamava os músicos orelhudos. Tocava-se de ouvido. E tocava-se o quê? O Cecida. Exato. A Maria João. Maria João, exatamente, não é? O Zé Afonso. O Zé Afonso sabia uma música, uma nota. Mas há mais gente famosa, o Pavarotti também não sabe. E é espantoso. Portanto, tocava-se as músicas dos grandes líderes, dos Beatles, dos Rolling Stones, dos Bee Gees, todos aqueles grupos da época. Da época. E eu tinha já o meu diploma de conservatório e o Fernando percebeu, se a gente meter aqui um que vem da clássica, que naquela época eram dois mundos que nem se tocavam. Exatamente. O mundo da clássica e o mundo do pop. Do pop. Rock and roll. Sim, mantinham-se bem distantes. E isso foi uma ideia de gênio. Porque de facto o Pop 5 começa a ser o primeiro grupo português que faz rock anglo-saxónico, diga-se de passagem. Letras muitas vezes feitas pelo próprio Fernando Matos, mas com música original. Que era o que fazia. E o nosso famoso êxito de Orange, lembra? Exatamente. Que foi uma coisa... Page One. E Page One, sobretudo. Page One foi talvez até o maior de todos. Sabe que foi um sucesso em Londres? Isso não sabia. Pois não sabia. Não sabia. Sei que o Page One foi gravado, anos. como sabe, na Pai, não é? Sim. E eles editaram o disco, foi o primeiro, penso eu que foi o primeiro grupo português editado por uma companhia britânica, não é? Fantástico, muito E foi um sucesso enorme. E foi o Carlos Cruz, na altura, que fez uma promoção extraordinária. Também, não é? também. E foi uma tal para deixar. Para as pessoas terem uma ideia do que é que estamos a falar, o lançamento do single Orange foi um cortejo de buggies, sabem, aqueles carros para andar na praia, com as rodas de fora, e com umas pin-ups, assim, umas meninas bastante destapadas, a atirarem ao público, pelas ruas de Lisboa, capas do single Orange. Exatamente. E laranjas. Esta é uma ideia do Carlos Cruz. Estas coisas no Portugal da época eram completamente impensáveis e fizeram muito por este grupo. Eu orgulho-me, enfim, toda a gente sabe que hoje o meu ramo musical é outro e eu sempre soube que ia ser, mas achei que não havia mal nenhum em fecundar, digamos assim, a música pop rock com os conhecimentos da música clássica. Aliás, como se fazia lá fora. Grupos
Grupos como o Emerson, Lake and Palmer, Por exemplo, eram todos diplomados pela Universidade de é música Berkeley. clássica, dita clássica. Exatamente. Portanto, o saber nunca fez mal a ninguém. Aquele Tubular Bells, O Tubular Bells, que é uma obra-prima, não é? Uma obra-prima. E tantos. Antes. De música que hoje se ouve como uma sinfonia. Exatamente. E eu estou muito grato por isso, porque foi o Orfeu, e portanto o Arnaldo Trindade, que me proporcionou os anos que à distância eu considero os mais divertidos da minha vida. Primeiro porque era uma experiência nova. Segundo porque o Pop 5 teve de facto um sucesso espantoso. Ganhamos muito dinheiro. Eu comprei um Jaguaré, Que bom. que naquela altura era assim. E andámos aí pelo país. Já agora vou-lhe pedir que me deixe contar duas histórias pequeníssimas, mas engraçadíssimas da vida do Pop 5. Uma delas aconteceu, outra coisa importante que as pessoas hoje não sabem. Na época os grupos de música pop rock não faziam concertos, não havia esse conceito do concerto rock. Os primeiros concertos de música foi o que trouxe Marino Marini, que nunca tinha ninguém a tocar música direta ao público, não é? Que enchi 3 coliseus. O que faziam os grupos nessa época era tocar nos bailes, para as pessoas dançarem. Nós E os discos. E os discos. Para fazer disso. É o contrário de hoje. Exatamente. Nós fizemos montes de bailes aqui na Quinta da Conceição, em Lessa. Muitas vezes eram bailes de finalistas de faculdades ou de liceus. E foi justamente num baile de finalistas em Torres Vedras, jamais esquecerei isto, em que se passa esta cena incrível. Estava na moda uma música do Serge Gainsbourg, que ele cantava a meias com a Jane Birkin, lembra-se? Tempo não plus. Mas a sua memória está intacta. Não, nós somos editores disso cá em Portugal. Ora bem, aquilo, ninguém hoje celebrará essa música, mas era uma música que quase não tinha letra. O essencial eram gemidos, e obviamente gemidos eróticos. E quando nós tocamos isso em público, é preciso pensar, recuar ao princípio dos anos 70, e portanto, naquela época, isto parece século XIX, mas não é, é Portugal, os rapazes atravessavam o salão para ir pedir aos pais licença para dançar com a menina. Exatamente. Era assim. Ora bem, na sociedade de Torres Vedras, naquela época, era completamente impensável estar-se a ouvir em público uma música com referências eróticas explícitas, não é? E portanto aconteceu uma coisa que parece tirada do livro On the Road do Jacques Kerouac, que é uma espécie de paralisia geral. Ninguém estava a acreditar no que estava a acontecer. Fosse possível. E portanto, cada um deve ter pensado para si, eu se calhar bebia um bocadinho demais hoje ao jantar. E então não se passou nada. Ninguém dançou, ninguém reagiu, e depois a seguir nós engatamos com outra música qualquer, já não... E o baile prosseguiu. Quem é que gemia? Era o Paulo Godinho. O Paulo Godinho. Já agora apresentem-se os membros Faz favor. do Pop 5. Era o Álvaro Azevedo na bateria, o Pivareta Pi era Petinon de Luís Filipe, e no baixo elétrico, o Paulo Godinho, que hoje vive no Japão, Irmão de Sérgio Godinho. irmão do Sérgio Godinho, na guitarra, ritmo e na voz. Ele era um tipo com uma formidável presença em palco. Aliás, tem a ver com ele a segunda história que eu gostava de contar, e eu nos teclados e na autoria da maior parte das músicas. A segunda cena é um retrato do do Paulo. Fomos tocar também num baile, não sei aonde, creio que foi em Évora, e tínhamos uma espécie de uma rolota atrás do palco para fazer de camarim, e naquele tempo os grupos de música pop alternavam em palco, sempre para bailes, para dançar, para não haver pontos mortos. Estava lá 1 hora e depois entrava outro e já estava tudo montado em palco e tal. E antes, em uns 5 minutos antes de nós entrarmos em palco, começava sempre o grupo, digamos, menos famoso, que apanhava a hora morta, tipo das 10 às 11 da noite, e depois entrava o grupo que era a cabeça de cartaz. 5 minutos antes das 11, o Paulo pede uma reunião de urgência com os membros
do Pop 5. E lá nos reunimos na Roloc e ele com um ar muito sério. E nós atrapalhados, o que é que este gajo nos vai dizer? O que é que se passa aqui? E ele, epá, eu tenho uma coisa gravíssima para vos dizer. Eu estive aí a observar o público durante a vossa atuação e de repente dá um grito. Aqui no palco só há e sai assim um grito cósmico. Só há coelhos! Que era o nome que na época se dava às raparigas menos bonitas. Era o grande problema existencial do Paulo Godinho, era não haver raparigas bonitas na assistência. Enfim. O que é difícil, porque as portuguesas são bonitas. São bem bonitas. E eu que o diga porque, graças ao Pop 5 e portanto assim, e há bastante dinheiro que ganhei, mas também eu naquela época era uma estovada, era chapa ganha, chapa gasta. Claro. Portanto, conheci o país, fiz música que me divertiu imenso, já agora mais coisas que ninguém imagina. Na época, a aparelhagem completa do grupo Pop 5 e Music Incorporated cabia numa carrinha Volkswagen. Aquilo que hoje são... sanduíche, não é? Aquilo que hoje são 3 caminhões de tiro e que põem 60.000 watts em palco, claro. Nós éramos considerados dos grupos mais bem equipados. Não é? Tínhamos o órgão, o primeiro órgão, e dos poucos que houve em Portugal, Hammond, o órgão que tinha aquele efeito... Exatamente, reverberação, que era o alto-falante a rodar, e que fazia desde o som liso até o som uau, 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 para ali fora. White Shade of Pale, não era? White Shade of Pale. Era um desses do grupo órgãos. Procol Harum, que é quase contemporâneo. É. E tudo isto cabia numa carrinha Volkswagen. Engraçado. E eram os próprios músicos que entravam em palco e iam montar a aparelhagem toda, os cabos, a fazer experiências, não sei o quê. Nisso a presença de espírito do Paulo Godinho também era extraordinária. Uma vez, são histórias que ninguém imagina. Num concerto de passagem de ano na feira, na Feira da Feira, entre Matosinhos, que era a nossa sala de ensaio, Sim. e a Vila da Feira, conseguimos o recorde de ter 8 furos na carrinha do Volkswagen, que era velha e podre, os pneus carecas. Ponto de forma, que chamava a carrinha. Exatamente. Era um ponto de forma. Não é? Portanto, devíamos ter estado lá à meia da tarde a montar tudo, chegamos já depois da meia-noite. E quando chegámos ao palco, tinha o outro grupo esteve a entreter, a subir, vaias, tudo, aquelas pessoas, e o Paulo, com uma presença de espírito e uma serenidade olímpica, vira-se para a assistência e diz: calma aí, vocês estão cheios de sorte por nós estarmos aqui, porque nós poderíamos nem estar aqui porque tivemos 8 furos desde Porto até cá. E tenho a prevenir que ainda tem aqui uma corda partida na guitarra e portanto isto ainda vai demorar um bocadinho. Ou seja, ele não estava minimamente intimidado pela veia do público. Exatamente. E quando atacámos depois com uma daquelas rocalhadas valentes foi o delírio. Ele tinha muita presença em palco. São tempos. Não, isso é interessantíssimo. E voltando ao Fernando Matos, eu agora estou-me a lembrar uma conversa que eu tive com ele, que de facto a importância do Elvis Presley no rock and roll, que é uma das coisas que nós aqui não entendíamos bem. Eu estive nos Estados Unidos nos anos 50, porque eu tinha lá um tio, esteve lá a passar as férias grandes e tal. E não se tocava música negra de espécie nenhuma. Eles não deixavam na rádio tocar música negra. Não é? E foi o Elvis Presley, que é um negro branco, não é? O primeiro a romper. O primeiro a ser possível. Sim. A ser possível. Fazer música em público. Fazer música em público. E portanto a música deve muito ao Elvis Presley, porque com o Elvis Presley foi possível o arranque do rock and roll. Não é? Essa é uma pequena à parte, porque eu acho que é muito importante isso. Só quem
E depois é que apareceram os grandes executantes. Mas muitas não é? vezes tem piada o Arnaldo falar nisso, porque esse é um problema clássico. Às vezes a busca da qualidade e da originalidade traduz-se muitas vezes numa perda de público. Quando o Pop 5 acaba e se transforma no grupo Smooth, que ainda Claro. grava o Smooth, lembra-se? Foi fantástico. Com o esse Orfeu, e que Exatamente. para mim é, do ponto de vista aí já é musical foi o top, não é? jazz pop, com gente como o Pinho Vargas nos teclados. Nós os dois juntos, eu e o André Pinho Vargas, tocávamos 8 teclados, Foi. incluindo o famoso Mellotron, que ninguém conhecia, Ninguém conhecia. e que me leva a uma outra história que o público também tem que saber, e que revela, não é para que o Arnaldo fique babado, mas é porque é verdade. Já não tenho idade para isso. Mas revela o seu instinto, o seu faro para encontrar talentos. Lembro-me que quando fomos o primeiro grupo rock português a ir gravar em Londres, nos estúdios da PAI, que me já referiu, que era onde gravavam os grandes grupos todos do mundo na época, a Inglaterra dominava completamente, desde os Beatles, o mercado do pop rock, e o grupo Pop 5 gravava numa sala cedida gentilmente pelos bombeiros de Lessa do Além, da Lessa da Palmeira. E o Arnaldo, como patrão da empresa que ia produzir os nossos discos, e produzir e comercializar, foi assistir ao último ensaio para dar o seu aval. E nós partíamos no dia seguinte para Londres. E lembro-me que no final já todos os músicos tinham descido, o salão era no andar de cima, por cima da garagem dos bombeiros, e eu, ainda sentado ao órgão, pedi ao Arnaldo: diga-me o que é que acha desta música. E toquei um tema que tinha acabado de compor, na altura estava apaixonadíssimo por aquela que veio a ser a minha primeira mulher, e escrevi uma coisa ultra romântica chamada Melodia para Afrodito. É lindíssimo. O título diz tudo. Mas é lindíssima. Usava-se, por acaso também acho que é uma música bonita, usa voz, mas voz sem palavras, voz feminina, e o Arnaldo hesitou assim ali e de repente sai-se com esta, arranja outro tema que liga bem com esse e faz um single sozinho. Exatamente. Estive nessa noite à pressa a compor e gravei em Londres esse disco. Depois sucedeu-se o Poema Salgado, e depois uma que tive muito gosto de fazer consigo, o grande LP das 10 propostas para teclados, Fantástico. que tem esses 2 temas meus e arranjos meus de vários temas que estavam na moda, desde músicas do Jesus Christ Superstar, Exatamente. até no Kit Pá do Berrel. Exatamente, era um disco de silêncio. Mais outra pena, nós não temos a possibilidade de ouvir este disco hoje. Não, é muito Não pena é? também. Aliás, todo o catálogo Orfeu praticamente não E existe penso no mercado, que até não é? com alguma sede de romantismo que hoje há, esse disco teria saído se alguém Esse teria disco é um boa disco saída se alguém quisesse pegar excelente nele. e é um outra disco vez. chave. E esse foi gravado em Madrid, mas com uma qualidade absolutamente fora de série. Também gostava de referir aqui uma coisa interessante. Os estúdios de Madrid eram cedidos 24 horas por dia. Ou seja, se o artista às 4 da manhã acordasse com uma ideia musical que não queria perder, pegava no telefone e 10 minutos depois estavam lá todos Estava a técnicos, avançar, músicos, exatamente, luzes, máquina, e gravavam. Isso nunca havia em lado nenhum, e permitiu-nos fazer aquele disco com... o disco chama-se 10 propostas para teclados, porque de facto a orquestração aqui soa como uma orquestra sinfónica, E afinal, é feita à base de teclados. Desde o piano acústico ao piano elétrico, Exato. do órgão eletrónico ao Mellotron, Exato. que é o ovo de Colombo. Hoje é substituído pelo sampler, não é? exato. Mas na época eram, por fora E parece um tudo órgão, novo, tudo uma tudo novidade. novíssimo, sim. Cada nota que se toca, há uma cabeça de gravação que vai ler uma fita onde aquela nota foi gravada por um instrumento autêntico. Exatamente. Portanto, na realidade, eu tocando teclas, estou a tocar uma orquestra. Eu posso Exatamente. tocar violas, posso tocar oboés, Aquilo posso é uma tocar orquestra. flautas, One posso man tocar show. o que quiser. One man show. E isso, com as 18 pistas que já tinha na altura o estúdio em Madrid, permitiu-nos fazer aquela formidável orquestração.
Eu sei que nos estamos a aproximar do limite do nosso tempo. Mas eu queria falar antes disso outra vertente do Miguel. O Miguel editou um livro chamado O Prazer. Um tijolo. 600 páginas. Mas é das coisas mais interessantes que eu tenho lido sobre prosa, digamos, erótica. Porque consegue dar poesia nisto. Como é que é possível dar-nos o prazer aos leitores, conseguir poesia no erotismo? Deixe-me, sobre isso, desfazer um equívoco. Na realidade, esse livro, pelo menos na intenção do autor, não era sobre erotismo. O livro, como reparou, está dedicado aos meus muitos sobrinhos, são 32, e a minha família, como já referimos num outro programa, é uma família da burguesia portuense, mas muito conservadora, católica, praticante, e portanto educação sexual era uma coisa que nem sequer se falava. A palavra sexo não se pronuncia. E eu, que entretanto depois estive os anos todos lá fora, quando segui finalmente a carreira de maestro, deve-se dizer que na altura não havia estudos em Portugal, estudos superiores para a carreira de maestro, e portanto fui para Estrasburgo e depois para Paris e a Reims, e foi lá que me formei, e também numa outra especialidade que na altura também não havia, que era a análise musical, e depois é que vim, já a final dos anos 80, para trabalhar com o Roberto Carneiro, Ministro da Educação, e foi nessa altura que fundei a Orquestra Metropolitana e mais tarde escrevi esse livro. A minha ideia era abrir os horizontes da sobrinhada Graça Moura, que ainda hoje tem uma relação muito, muito especial com este tio. Eu sou o único dos irmãos que não tem filhos e portanto fiquei com uma ligação privilegiada aos sobrinhos, que eram no fundo os filhos que eu não tinha tido. E encontramos-nos todos os anos, passámos um dia inteiro juntos, almoço e jantar, só sobrinhos e eu. E há sempre ainda para mais um conferencista, o primeiro fui eu para dar o exemplo, e depois agora é sempre um deles voluntário. Ora bem, eu queria-lhes mostrar, inspirado um pouco, aliás o subtítulo do livro chama-se Memórias Desarrumadas. Desarrumadas, exatamente. Portanto, são coisas da minha vida, desarrumadas porque não é por ordem cronológica, e tive, enfim, a vida deu-me essa grande sorte, essa grande honra. Desculpa, tem aqui uma coisa muito importante, que é a opinião do Vasco Graça Moura, que diz: lê-se como um romance e não se consegue parar. Esta é uma coisa fantástica. Tem uma outra atrás, na contracapa, que eu acho que também está muito bonita. E um chefe de orquestra muito seguro da sua musicalidade pessoal, na maneira como expõe a partitura da sua vida nos seus vários andamentos, da lucidez, do prazer, ao prazer da lucidez, que lá são poetas. São poetas que diz. Ora bem, a vida, para minha sorte, deu uma grande honra de conhecer um número muito apreciável de senhoras que me honraram com a sua amizade e com o seu amor e portanto pudemos ir muito longe numa área que já estava a anos-luz da educação tradicional do Porto, não é? Que foi justamente a aventura erótica. E portanto este livro pretendia expor isto como, digamos, rasgar caminhos. Isto é mais do que aquilo que vos ensinam na catequese, claro. Mas também, e isto pouca gente entendeu e provavelmente o erro é meu, eu queria associar o prazer a outra coisa, que depois mais tarde encontrei em livros de ciência. É que há um centro no nosso cérebro, que eles chamam o núcleus accumbens, que é onde estão as endorfinas que nos dão a sensação de prazer, quando temos um orgasmo, quando... Ora bem, e segundo um dos livros que eu li de um neurobiologista inglês, isto acontece quando se tem um orgasmo, mas também acontece quando se come chocolate preto, ou, grande novidade, quando chega ao cérebro um conhecimento novo. Ou seja, há um prazer no saber. E essa é talvez a grande ambição deste livro. É fala-se aqui de muitas, muitas outras coisas. Fala das viagens, fala dos livros, não, é fala de ideias sobre política, lê-se sobre como religião, um sobre prazer extraordinário. É um prazer. Ainda bem. Infelizmente, à volta desse livro houve esses equívocos de
porque era um livro muito ousado desse ponto de vista, o sexo é tratado, mas faço questão de dizer, não há um único palavrão no filme, portanto, podem-se tratar assuntos ousados, Sérios, atrevidos, sem ser grosseiro ou ordinário. Portanto, não existe pornografia neste livro, verdade. existe muito erotismo, não há pornografia. Eu acho que esta distinção é importante. Como houve muitos equívocos no final da minha vida em relação a assuntos que hoje ainda estão pendentes em tribunal e que eu espero que, não vou dizer mais do que isto porque não são chamados para este programa, mas tenho a esperança de que a história me faça justiça, porque uma obra como a Metropolitana, que foi uma revolução em Portugal, mesmo alguns dos que hoje são meus detratores, estou-me a lembrar de pessoas como, por exemplo, como a ex-deputada Gabriela Canavilhas, que disse e escreveu, portanto posso mostrar que a Metropolitana, há um antes e um depois da Metropolitana na história da música em Portugal, marcou a forma como se ensina música no nosso país, e é verdade que todos os nossos licenciados, durante os 12 anos que eu permaneci à frente da instituição, meto aqui um parênteses, este sim triste, porque também não me parece muito elegante terem apagado o meu nome como fundador da orquestra, é um caso óbvio. É tal história dos portugueses. Como fez o Stalin com o Bakunini e com outros, tira-se da fotografia. Acabou, não existiu, não existiu. A Metropolitana nasceu como criação do Espírito Santo. Mas está na memória. Felizmente. Das pessoas. Felizmente. Sabe que ainda hoje tenho uma grande ligação a músicos, funcionários, professores, ex-alunos, etc. E tive que dizer isto uma vez em tribunal. Não se convidam maestros para levar à tasca, nem se hospedam em pensões. O Pedro Burmester, que foi minha testemunha, relatou que quando fomos ambos ao Japão, tínhamos à nossa disposição um motorista e uma intérprete 24 horas por dia também. Portanto, é por serem bem tratados que os turistas depois vêm a Portugal. É o miserabilismo português. É verdade. Miserabilismo. E eu tenho que dizer frontalmente, olhos nos olhos, que não me envergonho de nada do que fiz à frente da orquestra. Muito do que se do que se diz e do que se lê nas Wikipédias e telelixo semelhante é falso. E espero, se calhar, só depois de morto, que se faça justiça sobre o que fiz à frente dessa instituição. Isso é o que é mais importante, é justiça, é o nosso próprio é que fazemos, a nossa paz de espírito. Isso tem o Miguel. Miguel, foi um prazer estar mais uma vez consigo, como sempre, não é? O prazer é meu e a honra. Tudo de bom para si. Muito obrigado. Assim também.